Estás a pensar em montar o teu primeiro aquário de água doce, mas ainda estás em dúvida em quais peixes escolher? Este é o vídeo para ti. Conhecidos pela sua popular beleza e cores vibrantes, o beta é um peixe resistente e solitário. Ele pode viver em um aquário menor e não precisa de filtros complexos. Porém, muita atenção, é importante não colocá-lo com outros machos, pois são territoriais e podem lutar, mesmo com outros peixes também. pH entre os 6,5 e os 7,5 e a temperatura varia entre os 22 e os 30, com um preço mais ou menos a rondar os 5€. Os guppies são conhecidos pela variedade de cores e facilidade de reprodução que têm. Os guppies são ótimos para iniciantes. São peixes pacíficos e podem viver em pequenos grupos. Adaptam-se bem a diferentes condições de água e atenção à qualidade e quarentena das lojas, pois os pobres peixes podem vir com parasitas e doenças às vezes. pH entre os 7 e os 8,5 e a temperatura entre os 18 e os 28, mais ou menos num preço de 2€. Os neontetras são pequenos peixes de cardume, são vibrantes e pacíficos. Preferem viver em grupos pequenos de 6 ou mais e são uma ótima adição para um aquário comunitário. Além disso, são muito resistentes e fáceis de cuidar. pH entre os 4 e os 7,5 e a temperatura entre os 24 e 28 graus Celsius. O preço pode rondar entre 1 e 2€. Os platis são peixes de água doce muito fáceis de manter, pois toleram diferentes parâmetros de água. Eles são dóceis, reproduzem-se muito rápido e vêm em diversas cores. Vivem em aquários comunitários e não exigem cuidados complexos. pH entre os 7 e os 8 e a temperatura a rondar os 18 e os 28. Sendo peixes parecidos aos guppies, o preço é praticamente o mesmo, entre os 3 e os 2 mais ou menos. Estes pequenos catfish são perfeitos para o fundo do aquário. Além de serem pacíficos e resistentes, ajudam a manter o aquário limpo, comendo os restos de comida e algas que ficam no fundo do aquário. Elas gostam de viver em grupos e são uma excelente escolha para aquários comunitários. Ficam na parte de baixo do mesmo. Eu recomendo os albinos porque dão uma neutralidade na cor e são uma coisa mais rara. O pH varia entre os 6 e os 8 e a temperatura entre os 21 e os 27 graus Celsius. O preço entre os 13€, mais ou menos. Chegamos ao final deste vídeo, então com estes 5 peixes já podes começar o teu aquário de água doce com o pé direito, mantendo sempre um ambiente saudável e equilibrado. Repara que estas criaturas conseguem viver todas em condições parecidas, mas lembra-te, pesquisa sempre sobre as necessidades de cada espécie e mantém o aquário bem cuidado para garantir que estes peixes vivam felizes e saudáveis. Se gostaste do vídeo, não te esqueças de deixar o like, subscrever o canal e ativar o sininho, para não perderes mais nenhuma novidade que está para vir. Obrigado por assistires e até à próxima.